Boa noite para todos que estão aqui, para a espiritualidade que está aqui com a gente já também, né, que já tanto preparou aqui a nossa casa querida, Casa do Caminho. Bem-vindos aos internautas também. Os recadinhos de sempre, né, principalmente para quem vem pela primeira vez, é importante. A casa tem trabalhos relacionados à palestra e passes todos os dias. Os horários estão fixados num quadrinho lá fora. Nós podemos também informá-los para quem tiver dúvida. Trabalhos sociais, entrega de cestas básicas, segundo sábado de cada mês, entrega de lanches a moradores de rua aqui das mediações do metrô Carandiru, todo sábado. Também temos os horários para quem tiver interesse em ir com a gente. Quem quiser passar por orientação antes da palestra, é só chegar 30 minutos antes, tá? E nós temos uma viagem já se programando para os dias 12, 13 e 14 de outubro, vai ser para Sacramento, em Minas. Só para quem tem a vontade de fazer uma viagem, para dar uma busca, né, mais profunda aí na espiritualidade, enfim, uma viagem deliciosa. Já vão pensando que a gente logo vai anunciar, tá bom? É isso, gente. Acho que é importante lembrar da nossa responsabilidade, quão bem faz a gente realizar o Evangelho no lar, né? 15 minutinhos de prece, que a gente lê um Evangelho, coloca alguns copinhos de água para os participantes, para elas se fluidificarem, fazer um Pai Nosso, comentar um pouquinho. Isso traz harmonia, equilíbrio, deixa a gente bem. Uma vez por semana, 15 minutinhos é um presente até bem rápido, né? Que a gente recebe, tá? Só para fazer a lembrança. Vamos fazer a nossa prece de início agora. Vamos nos recolhendo agora. Quem preferir, fecha os olhos. Vamos trazendo para o nosso coração, para o nosso pensamento, a imagem do Cristo, a imagem desse Pai que nos acolhe, nos abraça amorosamente, junto da espiritualidade amiga, querida, que tanta paciência tem conosco, Pai. Deixemos lá fora o nosso dia, as dificuldades, tudo que passou. Vamos voltar para essa casa querida, para a palestra que vamos assistir. Nos traga o discernimento, Pai, a boa vontade de praticarmos os Teus ensinamentos, o Teu Evangelho, em todos os momentos da nossa existência. Estejamos aqui na Terra, firmes no propósito de acertar, equilibrando os nossos erros, evitando-os, e pedindo sempre que nos fortaleça na fé e na coragem, Pai, hoje e sempre, graças a Deus. Assim que seja. Nosso amigo Paulo hoje vai fazer a palestra para nós, do livro para uso diário, né, Paulo? Do autor Raul Teixeira, pelo Espírito Joanes. Bem-vindo, Paulo. Obrigada. Amados amigos e amigas, estamos mais uma vez nessa casa bendita para aqui conversarmos e principalmente colocarmos na exemplificação toda uma diretriz de nossas vidas. Na atualidade, todo o nosso planeta Terra, ele passa ultimamente por muitos contratempos. Contratempos, meus amigos e minhas amigas, na realidade, eles são imprevistos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Seja ele no lar, seja ele no trabalho, seja ele nos nossos afazeres, no divertimento. Existem vários tipos de contratempos. Podemos citar aqui os principais. Por exemplo, nós temos hoje uma situação bastante complicada no estado de São Paulo, que é o trânsito. Muitos de nós pegamos o nosso carro, quando não é dia de rodízio,
nós vamos da condução do metrô. Hoje mesmo, esse que vos fala, eu trabalho ali na região central, na Sé, e quando eu estava descendo, sentido Tucuruvi, escutei o pessoal anunciar que o metrô estava com problema por alguns instantes. Já comecei a meditar na própria lição. Já é um contratempo. Mas o que acontece? Todos nós, eu disse, temos uma palavra-chave chamada confiança. Eu entrei dentro do metrô, estava com as folhas do tema de hoje e comecei a ler. E o nosso amigo, o Raul Teixeira, ele diz, logo em seu primeiro parágrafo, que o contratempo, ele também é um exercício de boa reflexão. Interessante porque nós ali naquele momento estávamos aguardando que o trem prosseguisse. E eu tenho uma responsabilidade de estar aqui, como aqui estou hoje, para efetuar a palestra. E nesse exercício de reflexão, logo lembrei da nossa abençoada prece, no qual ela é um lenitivo, uma substância que é legada gratuitamente pelo plano divino. Nisso, claro que os nossos benfeitores e as benfeitoras espirituais, eles estão atentos aos nossos pensamentos. O Raul Teixeira, ele fala exatamente o que causa o contratempo, que são são sentimentos muito desagradáveis. A mágoa, o desespero, a ansiedade, tudo isso envolve aquele momento que nós estamos ansiosos. O nosso irmão, ele dá um exemplo bem típico para nós. Programamos uma viagem, meses, até mesmo anos, economizando dinheiro para fazer a tão sonhada viagem, nos seus mínimos detalhes. O que acontece? Esquecemos um documento em casa importante para apresentarmos à autoridade no local onde vamos viajar. E o que acontece? Nós perdemos, e ele diz também, o nosso querido amigo Raul Teixeira, que nessas situações difíceis, nós começamos a blasfemar. Nós começamos a nos irritar, porque isso aconteceu com nós. E começamos a perguntar, mas Deus, o Senhor não quer que eu seja feliz? Por que aconteceu esse contratempo? E nós reclamamos insistentemente. O que pode ocorrer nessa reclamação, nessa situação toda desagradável? Uma obsessão. Simples, mas é uma obsessão. Os nossos irmãos desencarnados, que são aproximadamente, hoje nós temos na Terra, 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas. São 3 vezes mais. 7 vezes 5, 35. Então, são 35 bilhões de irmãos desencarnados, descorporificados. E eles vão se sintonizar com esse nosso sentimento de mágoa. E ele fala aqui que muitas pessoas, por causa desses imprevistos, ficam até depressivos. A depressão, ela é um sentimento ruim. Ela é uma melancolia que é um veneno para a nossa alma. E o que acontece? A situação fica mais delicada. Só que Santo Agostinho, no capítulo 28, nos diz que a prece é bálsamo divino, é orvalho divino. Porque isso, nesse instante, vem a recomendação do nosso Mestre amado Jesus, o orai e vigiai, constantemente. E não devemos nos abater, porque se nós formos analisar, conforme diz o nosso amigo Raul Teixeira, esses contratempos, eles existem e têm por
por uma única razão: exercitarmos a nossa vontade e perseverança de progredir. Porque o nosso planeta Terra, ele nada mais é ainda provatório e expiatório. Onde o mal, ele pode ou está predominando. Mas os livros da doutrina, hoje codificados, e nós sabemos pelo professor Revile ou professor Allan Kardec, que o mundo de regeneração, ele está aí para todos nós. E começa exatamente em evitarmos esses contratempos. Então, podemos passar para um outro estágio, que são os intempéries meteorológicos. A chuva, o temporal, o furacão, o frio, o calor demais, nos impedem de algum compromisso, alguma festa, alguma viagem. Lá estamos nós novamente a cairmos no nosso padrão vibratório e sintonizarmos com irmãos necessitados tanto quanto nós. E ele diz aqui, nós não devemos culpar a nossa má estrela, o azar, não. Porque Deus, ele rege a nossa vida. E o Kardec colocou isso no Livro dos Espíritos, dizendo que os espíritos, eles influenciam muito mais que podemos imaginar em nossas vidas. Através da intuição, nós vimos também, através de entrevistas jornalísticas, internet, que muitas pessoas, ao viajarem, esquecem alguma coisa em casa e, de repente, acontece um acidente. Aeronaves, veículos se perdem e se vão. Vidas. Aí, em dado momento, a nossa reflexão, a nossa inteligência faz com que refletimos. Era para estarmos naquela condição, naquela situação? Talvez. Mas a providência divina, que tudo sabe e tudo vê, nos salvaguardou daquele momento. E continuamos ainda a nossa caminhada. E vemos assim situações catastróficas. Tsunamis, vulcões, maremotos, que são situações definitivas, que várias vidas são ceifadas. Nós temos que ter o alinhamento dos nossos pensamentos, o alinhamento de nossas condutas na submissão, ou seja, na vontade do Pai Criador. Porque quando acontecem tais situações, nós devemos agradecer que não aconteceu nada conosco ou não perdemos um ente querido em tais situações. Nós temos responsabilidades como mães, como pais, como esposas, avós. Não devemos nos perturbar com esses contratempos, porque são fatores naturais. A lei do Criador, do Pai Supremo, ela é imutável. Ou seja, ela não muda. A nosso bel prazer não vai mudar. Mas, como falamos no início, o lenitivo da prece, ele nos dá esse fortalecimento. Ele nos dá essa compreensão para que possamos prosseguir a nossa vida sem reclamar muito. Porque nós reclamamos demais da vida. E o André Luiz, o grande doutor André Luiz, sempre nos orienta. Está lá no Sinal Verde, a pessoa que reclama demais, ela acaba sendo um espinheiro vivo. E podemos perceber isso, por vezes em casa, por vezes no trabalho, que muitas pessoas se afastam de determinadas amigos e amigas, porque toda hora eles estão agredindo, não entendem, e se prestarmos atenção, eles estão reclamando dos seus próprios contratempos.
Aqui falamos do contratempo involuntário. Aqui falamos das situações que acontecem por um acaso, talvez seja, mas podemos meditar juntos. E o contratempo voluntário? Ou seja, aquele que nós construímos, aquele que nós fazemos, pela nossa própria condição, por vezes, naquele momento inferior, nós impedimos que uma coisa aconteça. Nós estamos colocando barreiras em situações que poderiam dar certo, sejam elas quais sejam. Aí nós estamos sendo o contratempo de nós mesmos. E de outrem. E isso é muito ruim. Porque as leis imutáveis, que também cabe à nossa discussão e também orientação, que chama-se ação e reação. Faço para o próximo, aquilo vai voltar para mim. Não sejamos o contratempo dos outros. Sejamos pessoas de credibilidade. Isso é muito bom. Faz bem para o coração, faz bem para a nossa alma, faz bem para as pessoas em que nós temos o convívio. Seja ele familiar, seja ele no ato profissional. Sejamos perseverantes. A luta, ela é contínua. E podemos citar o maior exemplo que já existiu na face da Terra. É esse mesmo, minhas amigas e meus amigos. Senhor Jesus de Nazaré. Ele sim teve muitos contratempos. Ele teve que administrar toda uma situação de toda hora ser tentado pelos fariseus, pelos doutores da lei, nas sinagogas, para o mestre não ser preso e levado à morte. Ele teve que lidar com situações delicadíssimas, mas a inspiração da prece nunca lhe faltava. Tanto é que ele ficou 40 dias no deserto, orando, rezando, fazendo preces por nós. E até hoje ele faz isso. Porque o mestre divino, o nosso governador planetário, ele sabe que nós somos imperfeitos, sim. Nós temos dificuldades e muitas. Mas a fé inabalável está para todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo nos diz também que podemos pedir a Deus e Ele nunca vai nos negar a coragem, a força e a resignação. São 3 atributos que temos abundantemente em nossas vidas. Bastamos que exercitá-los em vontade verdadeira, genuína, para conquistarmos realmente a nossa evolução espiritual. Porque nós sabemos que aqui é uma passagem muito rápida. Nós vamos viver 80, 90, 92 anos como viveu Francisco Cândido Xavier. Muitos aqui presentes, e os nossos amigos e amigas internautas também, leram os livros do Chico Xavier. Assistimos também o Chico na sua casa, as dificuldades que ele tinha, os livros que ele psicografava, o filme, o Chico Xavier, os olhos, ele sangrava por causa de uma enfermidade grave no olho. E ele não desistia. Mas teve uma época que o nosso grande missionário Francisco Cândido Xavier, ele se viu em uma situação muito difícil, assim como a nossa. E de repente, no centro espírita, as coisas estavam muito complicadas, muito difíceis. No trabalho dele, igualmente. Em casa, então, nem se fala. Situação dificílima. Ele magoado, chateado, pensando, e o Emmanuel, o seu mentor espiritual, apareceu a ele. E perguntou: Chico, por que estás assim? Ah, meu irmão Emmanuel, muitas dificuldades, muitos problemas, eu não estou aguentando.
Aí o Chico, ele abriu seu coração. Falei, meu irmão, eu vou te pedir um favor. O irmão, sim, claro. O que queres, Chico? Se estiver ao meu alcance, eu o farei. Traga uma mensagem para mim do plano espiritual? Sim, Chico, trago. De quem é? E Chico, todos sabem que ele sempre foi muito devoto de Maria de Nazaré. E ele pediu ao Emmanuel. O Emmanuel pensou e disse assim, olha, Chico, eu vou levar o seu pedido aos planos superiores. Afinal de contas, é Maria Mãe Santíssima, mãe de nosso Mestre Jesus. Pois bem, passaram-se as semanas e os problemas ainda continuavam, os contratempos ainda continuavam. Em dado momento, o Chico estava em casa e o Emmanuel veio até ele, e o Chico já sentia, né? E percebeu. A mensagem, ele falou, o Emmanuel, sim, a mensagem. O Chico pegou uma folha carinhosamente, o seu lápis, aquela característica concentração do nosso missionário Chico, e esperou a mensagem. E o Emmanuel disse assim, Maria de Nazaré pediu para passar a você a seguinte mensagem, 2 pontos, abre aspas. E o Chico lá preparadíssimo. Tudo passa. Fecha aspas. O Chico parou, olhou para mim, não disse uma só palavra. Dali mesmo, ele colocou várias vezes no papel. Tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo passa. E foi colando na casa dele, né? Colocou ali no criado mudozinho dele, no banheiro dele, na cozinha, na porta da geladeira, nós temos um recadinho de porta da geladeira, colocou na porta da geladeira. No centro espírita colocou uma plaquinha, tudo passa. Lá no trabalho dele, tudo passa. É isso mesmo, minhas irmãs e meus irmãos. Tudo passou. O contratempo passou. Aquele momento difícil passou. Tudo passa. Porque tudo está de acordo, está alinhado nas leis divinas. Por vezes, que nem dizia um grande amigo meu, seu Bira, se nós pisarmos fora da faixa, vem um contratempo. Às vezes ocasional por nós mesmos. Isso é natural. É extremamente normal, diz o nosso amigo Raul Teixeira. Pelo Espírito, claro, Joanes. Vamos viver a vida sem contrariedades. Vamos viver a vida, conforme diz o Evangelho, mansos e pacíficos. Na hora do sufoco, na hora onde as pessoas costumeiramente falam, abre aspas, a casa caiu, não caiu não. Quem tem a casa alicerçada na rocha, não cai. Não cai, meus irmãos. Porque nós sabemos que a nossa vida, segundo também o Evangelho segundo o Espiritismo, através de um benfeitor espiritual, ele é feita de milhares às vezes. Mas quem tem a fé no futuro, ou seja, que nós possamos acreditar do fundo do nosso coração, da nossa alma realmente, que amanhã vai ser melhor. Amanhã já é o futuro. Mas nós temos que construir esse futuro hoje, agora, no dia 19. Porque amanhã vai ser melhor. E nós vamos lembrar-nos de todos esses contratempos que tivemos hoje. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, no seu item 6, segundo parágrafo, que ele diz que se nós tivermos entendimento que as leis imutáveis, elas estão de acordo com tudo que rege a nossa vida, não vai haver sofrimento. Pode haver situações inesperadas, muitas. Por exemplo, nós sabemos que, talvez, a doença incurável
Será que é um contratempo? Quem buscou esse tipo de doença? Quem que realmente esteve no contato de situações desagradáveis? Nós vamos raciocinar e pensar. O contratempo ele pode ser evitado. Temos uma reunião, ligamos antes, hoje mesmo. Eu ia em uma determinada instituição e o pessoal da coordenação me pediu. Eu fui quarta-feira nessa instituição e deveria voltar na sexta-feira. E pediram para mim, olha, o senhor pode voltar na sexta-feira? Eu falei, olha, claro, vou falar com os meus chefes superiores, lá vou pedir autorização e retornarei. Aí eu tive assim, um insight, uma ideia, uma inspiração, claro, dos nossos protetores, das protetoras, do anjo guardião, de ligar para esse amigo, de confirmar. E eu já tudo pronto para ir amanhã nesse trabalho. E resolvi ligar. Como vai, amigo? Tudo bem? Ô, Paulo, tudo bem, graças a Deus. Está tudo certo amanhã? Não, Paulo. Não é amanhã. É só sexta-feira que vem. Eu disse assim, sim, grande amigo, muito obrigado. Aí eu lembrei de exato momento na lição. Nós podemos evitar um contratempo, sim. Claro. Meditando, como ele diz aqui na lição. Ele fala uma coisa assim, extremamente importante. Chama-se amadurecimento espiritual. A maturidade espiritual. O que ela é? Ela é nada mais, nada menos do que termos resignação. Paulo, mas é difícil. Não. Por isso que existem os contratempos, para nós exercitarmos todo esse amadurecimento. Sem ele, não vamos entender as situações adversas, infinitas que acontecem conosco e com os outros também. Temos uma verdade na vida. E Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que nós temos que entender. Meus irmãos e minhas irmãs, a verdade liberta, o consolo ampara, o amor esclarece, a caridade, ela salva. Quer fazer pergunta, algum comentário para o Paulo? Trocar alguma ideia? A vida antigamente não era mais cheia de contratempos do que é hoje? Devido ao aparecimento das invenções, da tecnologia e tudo mais, né? É verdade. Realmente, naquela época, a falta de engenhosidades dificultava muito o nosso acesso ao trabalho, o nosso acesso a viagens, o nosso acesso ao lazer. Hoje nós temos uma gama de situações. Se quisermos, viajamos dentro de casa mesmo. Livro dos Espíritos, questão 401, emancipação da alma. Amigos e amigas, esse capítulo é maravilhoso. O Kardec fala lá de como nós podemos nos emancipar, trabalhar, encontrar com irmãos e irmãs espirituais. Livro dos Espíritos, 401, uma bênção. Você estava falando das coisas que nós podemos evitar e daquilo que realmente, quando não é para acontecer, não acontece. No caso daquele tsunami que nós tivemos, nós sabemos que não sei quantas mil pessoas pereceram, né? Também existe por trás disso uma razão muito grande, né? O resgate coletivo imenso. Exato. Mas tem uma história verídica contada pelos espíritos superiores a respeito do acontecimento. Mas eu vou me reportar apenas aqueles que se salvaram. Um casal de brasileiro que estava mergulhando, né?
tranquilo, aconteceu no mundo caído, e eles salvaram, nem sabiam o que ia acontecer. Né? Como a gente pode explicar isso? Quando às vezes muita gente cai do avião, e outro às vezes consegue escapar, é uma coisa impossível. É quase impossível, fisicamente. Né? Como é que ele escapou? Por quê? Porque os espíritos amigos, eles embalam a criatura de tal forma que eles conseguem. A gente escuta essa história daquele motoqueiro que cai. Ele fala, puxa vida, eu trabalho tanto pelo espiritismo, agora me vejo assim, não posso trabalhar. E o amigo espiritual fala para ele no dia seguinte, na reunião, se você não sabe o trabalho que você deu, para você não quebrar todos os ossos, os trabalhos que nos deu, porque os espíritos socorristas pararam. Então há casos e casos, né? E o caso de Maria Nazaré também é importante, tudo vai passar. Mas nós estamos vivenciando a cada dia. Porque, é claro, vai passar, mas nós estamos no bojo de tudo, né? Quando nós tivermos o equilíbrio absoluto, como os espíritos superiores, é diferente. Aqui nós já sabemos tudo que vai acontecer, nós vamos ver tudo. Eu não tenho graça hoje, né? Já vou saber o que vai acontecer amanhã. Mas os espíritos estão trabalhando incessantemente porque o universo é infinito. Então nós não sabemos o desdobramento de tudo, então nós somos pequenos. Nós vamos ficar na nossa, saber que a justiça de Deus é maior que tudo. Então tudo vai acontecendo paulatinamente. Agora, o nosso comportamento é que dita a nossa felicidade, a nossa infelicidade, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Enfim, saber administrar certas coisas que acontecem. Né? Nós ficamos tristes quando acontece alguma coisa que nos toca. A gente gostaria de administrar diferente, mas é do sentimento. Nós ainda estamos muito arraigados à matéria, as coisas do mundo. Né? Mas à medida que nós vamos desenvolvendo isso, vai ficando mais fácil. Né? Nós vamos um aprendizado. A verdade nos libertará. O que é a verdade? É o conhecimento. Né? É verdade. O senhor me lembrou uma passagem que eu li há algum tempo atrás. Eu recebi um e-mail de uma casa espírita e falava sobre a mensagem de Eurípides Barçanufo. Ele dizia nessa mensagem que estava vendo, ele não colocou a palavra contratempos, mas falou claramente que existia uma grande quantidade de pessoas ainda com sentimentos e pensamentos pessimistas. E que nós deveríamos o quê? Nos organizar, espíritas, cristãos, todos nós, para que mudássemos essa psicosfera de estar acontecendo situações tão lamentáveis e desagradáveis. O senhor me lembrou esse fato. Muito obrigado. Deve. Nós comemoramos, acho que ontem ou anteontem, a queda daquele avião lá em Congonhas, né? Que matou, não sei, 200, não sei quanto lá, né? Essa gente não estava já destinada a desencarnar daquele jeito. Olha, eu vou socorrer aqui, como sempre, aos irmãos universitários. Ele acabou de falar que realmente isso é predestinado, sim. Porque o que acontece? Deus, ele é infinitamente bom e justo. Quem era para ter desencarnado, foi. Já está lá no plano espiritual, já está lá no nosso lar, já está lá uma bênção. Os que se salvar têm que agradecer, conforme diz o grande apóstolo Paulo de Tarso, de Tribal Graça. Eu tenho que dizer rapidinho, até para a gente não falar o tempo. Nesse último acidente que houve também na França, um casal também saiu na mídia, um casal deixou de embarcar, só que uma semana depois que encanaram para acidente de carro, né? Então, a gente pode não fugir das nossas verdadeiras promessas. Pode adiantá-las, mas não fugir delas, né? Exatamente. E Priscila, você lembrou bem também, logo no início, uma coisa importantíssima, e toda vez que nós estivermos aqui, vamos salientar a importância do Evangelho no lar. Para o cristão, isso é assim uma pureza de sentimentos. Porque o que acontece? Quando uma ou mais pessoas estiverem unidas em nome de Jesus, Jesus vai estar lá, realmente, através de quem? Dos nossos mensageiros espirituais e mensageiras também. Porque acontece, nós vamos ali
colocar a nossa casa, o nosso lar, numa psicosfera, é que nós não vemos. Mas os clarividentes, os videntes, eles conseguem ver. As paredes, quem já assistiu bastante desenho aqui dos Jackson, sabe o que eu vou querer dizer. Um campo de força, né? Invisível assim, e os espíritos inferiores, imperfeitos, eles não passam. Eles não pensam. Porque o que acontece? O nosso lar, ele vai ficar, conforme existem também nos livros da doutrina, e psicografados, aliás, pelo Chico, que os nossos irmãos espirituais, irmãs espirituais, eles vão até lá para descansarem também. Porque a matéria terrena, ela é muito densa. O André Luiz e os missionários, ele está andando com o Alexandre lá no Rio de Janeiro, ou missionários, acho que é os missionários. Então existe ali uma densidade muito grande, e ele vê poeiras assim, microscópicas e bacterianas, que também tem aqui na lição, envolvendo as pessoas. Só o que acontece? Se nós estivermos na atenção, pelo menos uma vez por semana, pessoal, é bênçãos. Nós temos algumas clarividências. Lembrando bem o que Kardec fala, não é o médium que quer ver, e sim os benfeitores e benfeitoras que se permitem que vejam aquelas situações. E vou dar, por exemplo, quem assistiu nosso lar, já falei em outras palestras também, o André Luiz, ele vai lá e magnetiza aquela água, fica verdinha e tal, uma coisa assim, abençoada, depois ela fica normal, assim, cristalina. E é exatamente o que acontece. Aquela música que nós colocamos em baixinho, assim, do Evangelho, ficam como se fossem as letrinhas da música. Pessoal, é coisa mais linda. Fora, contando com que o perfume que fica no ar é celestial. Faça a Virgem no ar. É bênção. Obrigada, Pai. Quanto agradecimento devemos a tudo que recebemos. Obrigada pela oportunidade das reencarnações, chances benditas que ganhamos como presente, após tanto implorarmos para estarmos aqui, após tantas promessas de nos melhorarmos, de nos adiantarmos. Nos esforcemos verdadeiramente, Pai, na Tua fé, na Tua força. Nos resignamos a cada instante da nossa existência. Que os contratempos surjam conforme a nossa necessidade de prova, de expiação, ainda como espíritos imperfeitos, mas que não adiantamos nenhuma situação ruim para nós, através dos nossos maus pensamentos, atitudes, palavras. Que tenhamos sempre, Pai, o Teu ensinamento dentro do nosso coração, que é amar ao próximo como a nós mesmos, nos livremos do egoísmo e tenhamos sempre em mente o dever de respeitar quem chega próximo de nós, seja um amigo, um parente, um desconhecido. E pensando nisso, Pai, nesse ensinamento tão sublime, vamos trazer para nós pensamentos de amor e levar nesse cantinho, nesses cantinhos onde haja dor, desespero, desamparo, solidão, gritos de socorro pelo desamparo, hospitais, orfanatos, asilos, casas de detenção, nas ruas, ou muitas vezes, Pai, dentro da nossa própria casa. Levemos a todos esses irmãozinhos pensamentos de amor, de luz, juntamente com essa espiritualidade que nos carrega firmemente. Que tenhamos sempre sintonia para ouvi-los, Pai.
força para a mudança. Vamos imaginando a nossa casa, cada cômodo, as pessoas que lá convivem conosco, aqueles espíritos que temos mais dificuldade. Nos ensina, Pai, a sermos mais compreensíveis para sermos compreendidos também. E que o Teu Evangelho seja o nosso guia, a nossa direção para a vida futura, para a vida de hoje. Saibamos utilizar a nossa vida com responsabilidade e com agradecimento por tudo que a gente recebe. Graças a Deus, que assim seja. Vamos partir para os passos agora, para aguardar que a gente vai encaminhar todos vocês, tá? Obrigada.